Olá, pessoal! Sou a professora Jordana, estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês temas relacionados à produção textual e a aula de hoje nós falaremos da diferença entre coesão e coerência. É a primeira aula de uma sequência de aulas relacionadas à coesão e é muito importante que vocês sigam no canal para não deixar de receber as notificações de quando eu coloco uma aula e assim não perde toda essa sequência. São aulas curtas, como vocês verão. Quem não está acostumado a ver as aulas no canal, hoje vai poder ver que são aulas curtas para não cansar ninguém. Trago dicas valiosas de coesão para você agora, hein? E na aula de hoje, então, falaremos da diferença entre coesão e coerência, que são dois termos usados recorrentemente juntos, né? E as pessoas costumam falar, olha, nós vamos trabalhar a coesão e coerência. O que seria, né? Qual a diferença entre coesão e coerência? Bom, a coerência é a conexão de ideias, a harmonia entre as partes desse seu texto, tá? Seria a relação que as ideias do seu texto, elas criam quando você lê o texto todo. Então, essa harmonia que existe entre uma ideia e outra dentro do texto. Isto é coerência textual. Já a coesão, ela está relacionada à forma como essas ideias que você está colocando dentro do seu texto, né, a forma como elas são colocadas. Quer dizer, qual é a ligação? Quais são os elementos linguísticos que você está utilizando para ligar uma ideia a outra dentro desse seu texto? Então, coesão vai ser esse encadeamento do texto, né? A ordem sequencial, a ligação que você faz entre as frases e parágrafos, essa ligação tem que ser uma ligação harmoniosa, tá? Ela vai ser feita com vários mecanismos linguísticos, como, por exemplo, artigos, advérbios, pronomes, conjunções e preposições. Tudo isto causa o quê? Uma coesão dentro do texto. Então, isto é chamado de coesão textual, que seria justamente tudo isso que você aplicou dentro do texto para que o texto fique coeso. Já a coerência, ela está relacionada à lógica interna do seu texto, à questão de sentido do seu texto. Tá? Então, não adianta você fazer aquele texto com a concordância gramatical correta, com uma estrutura certinha, tudo bem assim, trabalhadinho, e quando você lê esse texto, você vê que ele não tem lógica. Você deixou, por exemplo, alguns argumentos sem explicação, ou você entrou em contradição dentro do seu texto, você não usou elementos de coesão ou usou de forma inadequada, e isso criou essa contradição, ou você, ao não usar elementos de coesão, você deixou frases soltas que ficaram perdidas, sem sentidos dentro do texto. E isto causa o quê? Um problema de coerência, tá? Quais são os tipos de coesão que nós falaremos então? Na sequência das aulas, nós falaremos de 5 segmentos. Na verdade, os autores eles não entram em consenso nessa separação da coesão. Nós vamos trabalhar com 5 elementos porque a maioria desses autores separam em 5 elementos, tá bom? Mas eles não entraram em acordo ainda. O importante é você conseguir enxergar dentro do seu texto se você está usando esses mecanismos linguísticos, ou você está prejudicando o texto ao não usá-los, ou está usando de forma inadequada e seu texto está incoerente. Isso é o mais importante do que você, para quem vai fazer um texto, para quem vai escrever, né, do que guardar definições e conceitos. Tem que saber usar esses conceitos. Então, os 5 segmentos que nós vamos seguir seriam coesão referencial, coesão por substituição, coesão por elipse, coesão por conjunção e coesão lexical. Eu trouxe uma redação para mostrar o que é a coesão de uma forma mais concreta para vocês, uma redação de 2017, ela tirou nota 1000, ela está publicada no Manual de Redação do Estudante, lá do Enem, tá? De 2018, esse manual de 2018 traz essa redação, então eu posso pegar e mostrar aqui para vocês. O tema era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil.
esse tema aí. Então, essa redação, ela está aqui de exemplo porque a autora utilizou de vários recursos coesivos, eles estão destacados no texto, depois seria interessante vocês lerem esse texto com calma, porque ele voltará em outras aulas, tá? Até para trabalharmos a questão da coerência lá na frente. Essa redação é uma redação muito coesa, então, esses elementos de coesão, eles foram usados de forma diversificada, isso, né, justifica-se nota 1000. Então, ela usou de forma correta cada um deles, tá? Como ela usou de forma correta, então eles conseguiram contribuir para o quê? Para a coerência textual. A coesão, ela contribui para a coerência textual do seu texto. Como que ela contribui, gente? É assim, a coerência está relacionada à argumentação, que é a competência 3 do Enem. A coesão é a competência 4. A coesão é o uso de mecanismos linguísticos, como conjunções, advérbios, pronomes, dentro do texto, com o objetivo de colocar uma sequência lógica de ideias ao que você está defendendo, contribuindo para que a sua argumentação fique coesa e coerente. Então, a conjunção, advérbios, pronomes, eles têm um papel muito importante dentro do texto, que é contribuir para a sua argumentação, para que ela fique coesa, para que ela fique correta, para que a relação de ideias que você está colocando dentro desse texto, para que a relação entre uma ideia e outra fique correta, tá? Por exemplo, na terceira linha, a candidata usou o termo porém, né? Porém, é uma conjunção adversativa. Então, nós temos assim, posso colocar aqui porém, posso trocar por mas, posso trocar por contudo, por todavia, todas elas são conjunções adversativas. O que é uma conjunção adversativa? Aquela a qual você vai entrar com uma ideia oposta a que você usou anteriormente na frase, tá? Há uma ideia que dá uma adversidade, né? Então, assim, o que ele diz aqui, ó? Vamos ler esse trechinho, esse primeiro parágrafo do texto, para vocês entenderem por que usou pois e por que usou porém. Pois também é uma conjunção, tá? Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Esse pois eu poderia trocar aqui por um porquê, né? Elas eram assassinadas porque não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Esse, porém, ele está entrando com o início de uma ideia que mostra que mesmo essa situação de assassinarem crianças deficientes não está mais acontecendo, mesmo que isso não aconteça mais, eles ainda encontram dificuldades de se inserir na sociedade. Então, ele está trazendo uma ideia adversa à questão de não acontecer mais essa exclusão que acontecia antes, que era por meio do assassinato, tá? O assassinato não acontece. Mas, posso trocar aqui, né? Mas ainda encontram dificuldades. Então, é esta a relação que as conjunções estão construindo dentro do texto, de conclusão, de adversidade, de fato, de concessão, entre várias. Aqui eu tenho devido ao, né? No primeiro parágrafo ainda, devido ao. Esse devido ao é um elemento, é um operador argumentativo, tá? É uma palavra, é um termo que você está usando ali para dar uma sequência à sua ideia. Ó. O acesso à educação devido ao preconceito. Então, eu tenho várias expressões assim, ó, de fato, nessa situação, não é só, entre outras. Então, é importante, nós vamos chegar nessa parte de analisar o sentido de cada uma das conjunções. Por isso, essa redação volta. Tudo bem, pessoal? Volta ainda em coesão e volta em coerência.
Está bem? Bom, espero que até aqui tenha ficado um pouquinho claro o que é coesão e coerência, que é o objetivo da aula. Agora nós falaremos dos tipos de coesão. Até a próxima! E gostou? Dá like no vídeo e não deixa de seguir o canal. Pode divulgar aí para os seus amigos que vão prestar Enem, que agora nós vamos focar aí na redação do Enem. Até mais, até a próxima!